Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a primeira das 4 sub-regiões nordestinas, que é a Zona da Mata. Então vamos começar pelo clima. Se a gente pensar na localização da Zona da Mata, a gente já consegue ter uma ideia de como deve ser o clima naquela região. A Zona da Mata e o Nordeste, de maneira geral, o Nordeste brasileiro, estão próximos à linha do Equador, dentro da região que a gente chama de zona tropical. A gente sabe que é uma região quente. Então a gente já tem uma dica de como é o clima. É um clima quente. Tem outra coisa que é importante também. A Zona da Mata, ela fica ali, ó, bem próxima, encostada ao Oceano Atlântico. Os ventos que vêm do Oceano Atlântico, eles trazem a umidade, chove bastante na Zona da Mata, então a gente tem o clima tropical litorâneo úmido, um clima muito quente. As temperaturas elas variam de 24 a 26 graus durante o ano. Também é um clima bastante úmido. Lá chove cerca de 1.200 milímetros por ano, o que é considerado bastante. Em algumas regiões chove até 2.000 milímetros, chega a passar de 2.000 milímetros por ano. Então é um clima bastante quente e bastante úmido. Sobre o relevo. A Zona da Mata, se a gente pensar em termos de área, ela não é uma região, uma sub-região muito grande. Ela ocupa uma área consideravelmente pequena. O relevo que predomina nessa sub-região são as planícies, o relevo que a gente lembra lá do sexto ano, relevo baixo e plano. Para a gente lembrar do relevo da Zona da Mata, é só a gente lembrar das praias. Então, a gente vai ter na cabeça a imagem das planícies, esse relevo baixo e plano, que é o que predomina ali. Quando a gente fala sobre a vegetação da Zona da Mata, a gente tem que lembrar que existe uma diferença importante entre a vegetação original, a vegetação que existia nesse local, e o que a gente vai encontrar de verdade. Se a gente pensar no mapa dos biomas brasileiro, a gente vai pensar na Zona da Mata como parte do que a gente vai considerar a Mata Atlântica. Então, a vegetação é a Mata Atlântica. Precisa de bastante energia solar, precisa de bastante umidade, e quando a gente viu o clima, a gente viu que o clima favorece a umidade, favorece a forte insolação solar. Tem muito sol, muita água que vem da chuva, com bastante fotossíntese, as plantas elas vão crescer bastante, então a gente tem ali uma formação de floresta. Mas isso inicialmente. Desde a chegada dos portugueses, no processo de colonização do Brasil, a região da Zona da Mata ela foi muito desmatada. A gente tem que lembrar que economicamente aquele lugar foi e ainda é utilizado, entre outras coisas, para a plantação de cana. Então a gente tem essa vegetação bastante desmatada por causa da cana, mas também pela questão industrial, pela urbanização, a plantação de tabaco e outras coisas. Já é uma vegetação que é praticamente inexistente, mas a vegetação original seria a Mata Atlântica. Outro aspecto bastante importante quando a gente fala da Zona da Mata é lembrar das grandes cidades, até das metrópoles que existem ali. Historicamente, uma série de fatores fizeram com que a população se concentrasse na Zona da Mata. Então, a gente tem a proximidade com o Oceano Atlântico, o comércio com regiões importantes do mundo, com a África, com a Europa, com a Ásia, através do Oceano Atlântico. A gente tem uma região com clima favorável à vegetação, então isso permite o ser humano se alimentar de maneira mais fácil, já que ali é muito quente e chove bastante principalmente. Essas coisas, além da industrialização, permitindo o trabalho das pessoas nas empresas, além do setor do turismo, que gera muitos empregos, os restaurantes, os bares, os hotéis, tudo isso junto fez com que essa região, dentro do Nordeste, fosse a que mais atraiu pessoas para morar ali. Então a gente tem formação de cidades gigantescas na Zona da Mata, essas grandes metrópoles, sempre destacando a importância atual do setor do turismo, então das praias, de pessoas que vêm do mundo inteiro conhecer a Zona da Mata Nordestina. Para finalizar, vamos citar aqui alguns aspectos econômicos que dividem a região da Zona da Mata.
A gente tem, historicamente, 3 regiões importantes: a Zona da Mata Açucareira, a Zona da Mata Cacaueira e o Recôncavo Baiano. O que são essas 3 regiões? A Zona da Mata Açucareira, como o próprio nome já diz, é uma região ali no litoral que ela se especializou já desde muito tempo, mas isso existe até hoje, na produção de açúcar. Então, a gente tem vários estados que fazem parte dessa zona da mata açucareira, uma economia voltada para o setor da cana-de-açúcar. A gente também tem a zona da mata cacaueira, essa fica no sul da Bahia, um lugar menor, e essa região, como o próprio nome já diz, tem como principal base da economia a plantação e extração de cacau, que é usado para fazer chocolate, e por último a gente tem o Recôncavo Baiano, uma área que fica ao redor de Salvador, que é a capital da Bahia. E nessa área, a economia ela tem como principal base as indústrias dos mais diferentes modelos, indústrias voltadas à produção de carros, eletrodomésticos, roupas, etc., farmacêuticas, muitos tipos de indústrias, e essas cidades elas ficam ao redor da capital da Bahia, que é Salvador. Essa região a gente chama de Recôncavo Baiano. São 3 regiões econômicas dentro da Zona da Mata. E é isso aí. Se de alguma maneira eu ajudei você com essa aula sobre a Zona da Mata, agora é a hora de você me ajudar. Então dá um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e assim é a sua forma de retribuir. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, um beijão e até a próxima.